Carece ainda de elucidação o fenômeno individual do lobo da estepe, e principalmente suas relações singulares com a burguesia, de modo que tais sintomas devem ser perscrutados em sua fonte de origem. Tomemos como ponto de partida, já que nos apresenta por si mesma, precisamente aquela sua relação com o burguês. O lobo da estepe vivia, segundo seu próprio entendimento, inteiramente à margem do mundo convencional, pois não conhecera nem a vida de família, nem as ambições sociais. Sentia-se isolado, ora como um esquisitão e doentio eremita, ora como um indivíduo superiormente dotado, que por seu gênio se sobressaía do mundo dos mortais. Desprezava conscientemente a burguesia e vivia orgulhoso de não pertencer a ela. Contudo, sob muitos aspectos, vivia inteiramente como burguês. Tinha dinheiro no banco, ajudava alguns parentes pobres, vestia-se sem cuidados particulares, mas de maneira decente e sem chamar atenção. Procurava viver em paz com a polícia, os coletores de impostos e outros poderes semelhantes. Mas além disso sentia forte e secreta atração pela vida burguesa, pelas tranquilas e decentes residências familiares, com seus bem cuidados jardins, suas escadas reluzentes e sua modesta atmosfera de ordem e decoro. Agradava-lhe ter pequenos vícios e extravagâncias, sentir-se anti-burguês, esquisitão ou gênio, mas nunca fixava residência onde não existisse nenhuma classe de burguesia. Não se encontrava à vontade em meio de pessoas violentas e atrabiliárias, nem entre delinquentes e criminosos, mas antes procurava sempre viver em meio à classe média, com cujos hábitos, normas e atmosfera estava bem familiarizado, embora pudesse ter contra ela revolta e oposição. Além disso, fora educado em meio à pequena burguesia e dela conservara um grande número de ideias e noções. Teoricamente, nada tinha em contrário à prostituição, mas na prática não seria capaz de levar uma prostituta a sério ou considerá-la realmente sua igual. Aos criminosos políticos, aos revolucionários ou aos sedutores espirituais, podia amá-los como se fossem seus irmãos, ou respeitar o Estado e a sociedade, mas não saberia como tratar um ladrão, um criminoso ou um sádico, a não ser demonstrando por eles uma compaixão eminentemente burguesa. Dessa forma, sempre reconhecia e afirmava como uma parte de seu ser, por pensamentos ou atos, o que com a outra parte negava e combatia. Criado num lar burguês de culto, de moral firme, nunca chegara a libertar parte de sua alma desses convencionalismos, mesmo depois de haver-se individualizado na medida do possível dentro da burguesia e haver-se divorciado do conteúdo dos ideais e das crenças burguesas. O burguês, como um estado sempre presente na vida humana, não é outra coisa senão a tentativa de uma transigência, a tentativa de um equilíbrio meio termo entre os inumeráveis extremos e pares opostos da conduta humana. Tomemos, por exemplo, qualquer dessas dualidades, como o santo e o libertino. E nossa comparação... Desculpa. E nossa comparação se esclarecerá em seguida. O homem tem a possibilidade de enxergar-se por completo ao espiritual, a tentativa de aproximar-se de Deus, ao ideal de santidade. Também tem, por outro lado, a possibilidade de entregar-se inteiramente à vida dos instintos, aos anseios da carne, e dirigir seus esforços no sentido de satisfazer seus prazeres momentâneos. Um dos caminhos conduz à santidade, ao martírio do espírito, à entrega a Deus. O outro caminho conduz à libertinagem, ao martírio da carne,
a entrega à corrupção. O burguês tentará caminhar entre ambos, no meio do caminho. Nunca se entregará, nem se abandonará à embriaguez e ao asceticismo. Nunca será Marte, nem consentirá em sua destruição. Mas, ao contrário, seu ideal não é a entrega, mas a conservação de seu eu. Seu esforço não significa nem santidade, nem libertinagem. O absoluto lhe é insuportável. Quer certamente servir a Deus, mas também entrega-se ao êxtase. Quer ser virtuoso, mas quer igualmente passar bem e viver comodamente sobre a terra. Em resumo, tenta plantar-se em meio aos dois extremos, numa zona temperada e vantajosa, sem grandes tempestades ou borrascas. E o consegue ainda que à custa daquela intensidade de vida e de sentimentos que uma existência extremada e sem reservas permite. Viver intensamente só se consegue à custa do eu. Falta alguma coisa aqui. Do eu, mas o burguês não aprecia nada tanto quanto o seu eu. Um eu, na verdade, rudimentarmente desenvolvido. À custa da intensidade consegue, pois, a subsistência e a segurança. Em lugar da posse de Deus, cultiva a tranquilidade da consciência. Em lugar do prazer, a satisfação. Em lugar da liberdade, a comodidade. Em lugar dos ardores mortais, uma temperatura agradável. O burguês é, pois, segundo sua natureza, uma criatura de impulsos vitais muito débeis e angustiosos, temerosa de qualquer entrega de si mesma, fácil de governar. Por isso colocou em lugar do poder a maioria, em lugar da autoridade, a lei, em lugar da responsabilidade, as eleições. E compreensível que essa débil e angustiada criatura, embora existindo em número tão grande, não consiga manter-se, que, de acordo com suas particularidades, não possa representar outro papel no mundo senão o de rebanho de cordeiros entre lobos erradios. Contudo, vemos que, em tempos de governos fortes, os burgueses se veem oprimidos contra a parede. Mas nunca sucumbem. Na verdade, às vezes parecem mesmo dominar o mundo. Como será possível? Nem o numeroso rebanho, nem a virtude, nem o senso comum, nem a organização serão suficientes para salvá-la da destruição. Não há remédio no mundo que possa sustentar uma intensidade tão débil em sua origem. E, todavia, a burguesia vive, é forte e próspera. Por quê? A resposta é a seguinte: por causa dos lobos da estepe. Com efeito, a força vital da burguesia não se apoia de maneira alguma nas particularidades de seus membros normais, porém, nas dos extraordinários e numerosos outsiders, que, em consequência, a querem rodear com a vaga indecisão e a elasticidade de seus ideais. Convivem sempre na burguesia uma grande multidão de natureza fortes e selvagens. Nosso lobo da estepe, Harry, é um exemplo característico. Ele que se desenvolveu muito mais do que se espera de um burguês. Ele que conhece as delícias da meditação e também as sombrias alegrias do ódio e do ódio contra si mesmo. Ele que despreza a lei, a virtude, o senso comum é, no entanto, um prisioneiro forçado da burguesia e não pode escapar a ela.